Olá, a paz. Meu nome é Tatiana. Eu quero desejar que vocês tenham um dia maravilhoso, um evento maravilhoso e que saiam desse evento impactados com o poder da palavra de Deus. Quero também agradecer os pastores, Nelly e Paula. Eles são muito especiais, conheço eles há muitos anos. Eles foram essenciais na minha vida há 9 anos atrás, quando eu estava prestes a me casar, e também essenciais agora, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, onde eu atravessei um período muito difícil na minha vida que eu vou resumir rapidamente, que eu sei que vai edificar a vida de vocês, que vai impactar a vida de vocês. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para... Eu vou ler algumas passagens aqui e peço que vocês meditem. Não precisa abrir para não demorar muito, mas eu vou ler, tá? Em Provérbios 21:19 diz que melhor é mulher morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Em Provérbios 27:15 diz: a esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. E também em outra parte diz assim, Efésios 5:25. São passagens bem conhecidas, tá? Mas gravem, meditem, e que eu vou voltar nelas depois. Maridos, cada um de vós amai vossa esposa, assim como Cristo amou sua igreja e sacrificou-se por ela. E em 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratam-nas com honra, como parte mais frágil, co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Então, são 4 passagens que depois rapidamente eu vou voltar nelas. Quero contar um pouquinho para vocês do que aconteceu comigo. Eu sou casada com Eli e ele é meu segundo marido. No meu primeiro casamento eu me divorciei com base bíblica, mesmo não sabendo do que se tratava, mas tempos depois eu fiquei sabendo, eu descobri através da palavra de Deus que eu tinha base para o divórcio naquela época e me casei com Eli. Casei muito apaixonada, um casamento assim, um sonho realizado, não tinha me casado de noiva a primeira vez, não tinha feito cerimônia e dessa vez com ele fiz. Fiz da maneira como tem que ser feita, eu já estava dentro da igreja e um sonho. Mas eu quero falar para vocês que eu sempre fui uma mulher muito difícil. Muitas vezes eu fui taxada de rixosa, de briguenta, de arrogante, sempre a dona da verdade, família de italiano, sabe? Então um pouco aquele vem um pouco do sangue quente da italianada lá, da família do meu pai. E isso acabou refletindo muito no meu casamento. Sempre a dona da razão, sempre a dona da verdade, sempre a certa, nunca admitia que estava errada. E por outro lado, ele também é uma pessoa com gênio um pouco difícil. Homem baiano, filho de nordestino, com aquele padrão machista, patriarcal, e aquela coisa que se bicavam dentro de casa. Mas enfim, eu sempre muito apaixonada, intensa, vivia aquilo intensamente. E ele também me amava muito. Hoje eu sei que ele, muitas coisas que ele fazia durante o nosso casamento e eu não notava eram provas de amor, eram formas de amar. Só que eu sempre me queixava de que faltava algo, que ele não me tratava bem, que ele não falava que me amava, eu queria ouvir o tempo todo, eu te amo, era, sabe, vim de uma família mesmo, de tipo, aquela coisa melosa, de carinho, de muito afeto. Então eu queria aquilo, e aquilo precisava, sabe? Era algo dentro de mim, eu não sabia por que eu nunca estava satisfeita com nada que ele fizesse. Sempre me queixava, ele fazia, e eu estava eterna e satisfeita. Até que fomos levando, tivemos altos e baixos dentro do relacionamento e sempre dentro da igreja. Sempre frequentando a igreja, mas, sinceramente, não totalmente. Não tínhamos intimidade com Deus.
era algo mecânico, algo que se tornou até religioso. Eu falava tanto em religiosidade, contestava tanto as pessoas religiosas, julgava, e eu acabei me tornando uma pessoa religiosa, aquela crente domingueira, sabe? Ia porque tinha que ir. Mas não tinha uma intimidade com Deus, eu não lia a palavra de Deus, eu não orava, eu não escutava louvores. Eu era crente dentro da igreja, fora dela eu vivia minha vida normal. Até que um belo dia, de repente, sorrateiramente, sem eu perceber e sem meu marido perceber, nosso casamento, por N fatores que um dia até conto, mas não vou entrar em detalhes, nosso casamento acabou. Nós nos separamos. Eu acabei saindo de casa, indo morar em outro lugar e foi muito difícil. Foram os momentos mais duros da minha vida, porque foi tentar descobrir o que tinha acontecido, por que um casal que se amava tanto deixou o inimigo realmente entrar, assim, muitas por consequência de muitas coisas que eu fiz, de que ele fez, e um casal que era exemplo, que todo mundo falava, nossa, que casal lindo, casal que estava sempre junto, como que isso aconteceu? Eu falo uma coisa para vocês, o inimigo, ele é sorrateiro, ele entra devagar, não é da noite pro dia que seu casamento acaba. Você precisa dar atenção aos detalhes, você precisa perceber e você precisa agir para que isso não aconteça com o seu casamento. Enfim, me vi separada do meu marido e foi um caos na minha vida. Foi o momento mais difícil, porque eu estava separada do amor da minha vida. E assim, eu me culpava, o tempo todo me culpava. Falava, eu deixei chegar nesse ponto, a culpa é minha. E comecei a buscar Deus, porque a gente o ser humano tem a tendência mesmo de se jogar, ou você vai pro inferno, você tem duas escolhas, ou você vai pro inferno totalmente, ou você busca a Deus. E eu conhecia esse Deus, eu sabia que ele podia transformar minha vida. Conhecia entre aspas, eu achava que conhecia. Mas eu fui buscar, eu fui procurar conhecer mais. E me dediquei. Eu me joguei na palavra de Deus, eu fui estudar, eu fui me conhecer, fui saber o que Deus tinha para minha vida, o que Ele queria com tudo aquilo. E conheci pessoas nesse tempo, conheci psicólogas, fui fazer terapia porque eu fiquei com depressão, síndrome do pânico, tudo. Assim, resumindo, eu fui pro fundo do poço. Mas assim, foi tudo com permissão de Deus para que eu descobrisse quem eu era, que eu era filha e que era filha de Deus e que ele tinha um propósito maior na minha vida. Enfim, fui atrás de uma restauração de casamento, comecei a pesquisar, ler livros e foquei em busca da restauração. Não foi fácil, foram 5 meses longe da minha casa e foram os piores e melhores 5 meses da minha vida, porque foi quando eu me descobri, eu me conheci e conheci a Deus e sabia que Ele tinha algo maravilhoso para mim no futuro. Enfim, restauramos nossos casamentos. Restauramos não, mentira, voltei para casa. Voltei para casa, mas aí começou todo um processo de busca por restauração. E nesse tempo eu comecei a perceber, né, algumas coisas, principalmente o que eu havia feito de errado lá atrás, ele também, e comecei a descobrir que nós temos alguns que somos diferentes, né? Nós sabemos que cada ser humano ele é único, mas que existem alguns traços que alguns perfis, né, de algumas linguagens do amor. E aquilo que eu sempre almejei, que eu queria, era aquela minha linguagem que eu precisava ouvir, que era a linguagem do amor, de palavras de afirmação. Não sei se vocês já ouviram. Se vocês não sabem do que eu estou falando, procurem no Google, joga 5 linguagens do amor. São 5 linguagens básicas, que cada ser humano, cada pessoa, ela tem uma. E eu tenho uma, e eu esperava que o Eli, ele fosse exatamente igual. Então, tudo que eu queria que ele fizesse pra mim, eu fazia pra ele. Só que pra ele não funcionava, porque a linguagem do amor dele era outra, né? A minha, só pra resumir, a minha são palavras de afirmação e toque. Eu preciso, pra eu me sentir amada, eu preciso que escutar.
preciso escutar eu te amo, eu preciso escutar você tá linda, eu preciso escutar você é a mulher da minha vida o tempo todo. Eu preciso que faça um carinho, eu preciso de beijo, de abraço. E o Eli não é assim. Eu fazia isso com ele. E ele falava, ai, nossa, que melosa, que, né? Aí eu me sentia rejeitada. Mas eu fui descobrir depois que a linguagem do amor dele são coisas que eu faça. Por exemplo, se eu fizesse um bolo, ou se eu comprasse um bombom na rua e entregasse para ele, ou se eu lavasse uma louça que está na pia, se eu demonstrasse um cuidado com a casa, com ele, passasse uma camisa, ele se sentia amado, né? Então, a gente se batia, porque eu não que ele não me amasse, porque ele não fala, eu te amo, ele me ama, me amava, mas eu ficava esperando uma coisa dele e ele de mim, e a gente nunca se acertava. Isso gerou vários conflitos, até um término da relação. Por isso que eu falo, descubram como cada seu marido, você precisa ficar de olho como seu marido funciona. Marido, você tem que ficar de olho como sua mulher funciona, para as coisas não chegarem o ponto que chegou o meu casamento. Em nome de Jesus não vai chegar, porque tudo isso aconteceu para que eu realmente mudasse, que eu realmente me conhecesse, conhecesse meu marido. Como você vive 10 anos, 15 anos com uma pessoa e você não conhece como ela funciona, o que agrada. É óbvio que hoje o Eli, sabendo qual que é a minha linguagem do amor, ele se esforça um pouco, né? Ele se esforça. Eu vejo que nem é muito a praia dele, mas ele fala, nossa, como você tá bonita. Ele fala, nossa, você cortou o cabelo? Você pintou o cabelo? Ele presta mais atenção, ele faz um esforço maior, porque ele sabe que isso me agrada. E, ao mesmo tempo, eu faço um esforço para poder fazer um bolo que eu não sei cozinhar direito, nunca soube. Mas, às vezes, eu faço alguma coisa e faço para ele. E falo, eu fiz para você. Aí eu falo, olha o que eu fiz aqui, limpei tudo, arrumei, organizei. Ele se sente feliz, satisfeito. Então, o casamento é isso, é uma troca, sabe? E voltando à palavra aqui, eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela fala, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Sigam a palavra, porque se eu tivesse prestado atenção e realmente, porque não adianta nada você estar na igreja, sério, adianta sim, não. Falando, não posso falar isso. Adianta sim, é melhor estar na igreja do que não estar. Mas o que eu quero dizer é que eu fui muitas vezes na igreja, ouvi uma palavra e aquilo não trazia efeito, porque eu não... Sabe quando você... Hoje eu escutei algo muito interessante. Sabe quando você sabe que um alimento ele tem vitaminas, proteínas, algo que te faça muito bem, que faz muito bem para a saúde, mas você não come? Por exemplo, a gente sabe que o ovo é o alimento mais proteico, o alimento maravilhoso para a saúde, que é excelente para você tomar no café da manhã. Todo dia de manhã comer. Se você tirar o pão e comer um omelete, você vai ter uma saúde muito melhor. E a gente não faz. A gente sabe que traz esse resultado, mas não faz. E prefere comer uma coxinha com refrigerante. Então é a mesma coisa. A gente sabe que a palavra de Deus, tudo que está lá é benéfico, que vai trazer resultados positivos para a nossa vida. E a gente não escuta, não faz, isso não pratica, não tem intimidade com Deus. E quantas vezes eu ouvi várias e várias palavras, várias e várias passagens falando como uma mulher tem que ser dentro de um casamento. Na real, tem milhares, né? Tem milhares de passagens de como uma mulher tem que se pôr, tem que fazer, para que seja sábia dentro de um casamento, para que seu casamento seja abençoado. E uma, duas, três para os maridos, né? Mas eu vou explicar por quê, tá? E nessa passagem aqui da mulher rixosa, não sei se vocês sabem o que é rixosa, quer dizer briguenta, faladeira, que se envolve em disputa, desacordo, tumultua. Todinha eu no passado. E iracunda, ter gênio difícil, geniosa, furiosa, raivosa. Era isso. E aqui em Provérbios fala que é melhor, imagina, mulher briguenta é como gotejar constante no dia chuvoso. Você já imaginou o que é um gotejar constante na tua cabeça no dia chuvoso? É isso que é uma mulher
uma mulher rixosa para um homem. É um gotejar na cabeça do cabra. Gente, já pensou aquela mulher falando, 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 e a mulher fala muito, né? Nós falamos muito mais que os homens, muito mais, 3 vezes mais. E já pensaram o que é isso na cabeça do... O cara vai pirando. Chega uma hora que ele não aguenta mais, ele explode. É aí nessa explosão que acontecem as brigas, muitas vezes coisas desagradáveis saem e uma palavra proferida ela não volta atrás. E é terrível isso, né? E eu era isso. E a partir do momento que eu me toquei, que eu causava essas situações, eu fui mudando. É da noite para o dia, não. É um trabalhar constante. E eu falo, vale a pena. Agora, o que eu digo para vocês, maridos, que o marido tem o papel principal, primordial para o casamento funcionar bem. Isso não significa que a mulher não tenha responsabilidades, nós já falamos quais são, né? E que são muitas, mas o marido tem o papel primordial. Sabe por quê? Porque aqui em Efésios, que eu li um pouquinho mais cedo, maridos, cada um de vós amai vossas esposas assim como Cristo amou sua igreja e sacrificou-se por ela. Gente, o que é o amor de Cristo pela igreja? O amor de Cristo pela igreja é o amor ágape, é o amor com sacrifício, é o amor que se doa. Então, é isso que Deus está falando para os maridos. É um amor que não é um sentimento, não que isso também não precisa ter o sentimento, claro, que o sentimento ele acontece no dia a dia, né, com o casamento abençoado, mas um amor ágape, do grego ágape, quer dizer amor, o amor de Deus, o amor que se sacrifica pelo outro, que deixa o prazer, deixa as coisas terrenas para viver as coisas espirituais, sabe? Você deixar o seu eu, deixar de fazer algo para você para fazer pela sua esposa. Então, por isso que eu falo que o homem ele tem um papel principal dentro do casamento, porque é amar como Deus amou, como Deus nos ama. Então, maridos, hoje os casamentos estão acabando porque vocês não amam mais as suas esposas, vocês não tratam ela como vaso mais frágil, como diz aqui em 1 Pedro. 1 Pedro 3,7, do mesmo modo que vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratam-nas com honra. Os maridos hoje eles não honram mais as suas esposas. Tratar como vaso mais frágil, sabe? É acolher, é cuidar. É cuidar, é saber como tá, sabe? Gente, se você não fizer isso com a sua esposa, tá sério aqui, é muito clara a palavra de Deus. É muito clara. Suas orações sejam interrompidas. Isso quer dizer que Deus não escuta as orações de um homem que não cuida da esposa, que não trata ela bem. Sabe esse homem que fica gritando, tratando mal, que, sabe, não olha mais para a esposa, não vê se ela cortou o cabelo, se ela pintou o cabelo, se ela comprou uma roupa, se ela se colocou um batom. Sabe, não faz um elogio mais para essa esposa. Sabe, aquilo vai minando o coração dela, ela vai se sentindo abandonada. Sabe, se liguem, se liguem. E ao mesmo tempo, esposas, parem de ser chatas, de ficar falando, sabe, no ouvido. Esperem o melhor momento para conversar. Tem alguma crise, alguma coisa, se um não gostou de que o outro falou, não vai falar na hora da raiva. Esperem, façam sabe, respira fundo, vai orar, vai pedir para Deus mostrar qual que é o melhor momento para que isso aconteça, para essa conversa. Sabe, se você deixar um pouco seu eu, deixar o orgulho um pouco de lado, sabe? E as coisas vão dar super certo. E é isso que eu quero dizer para vocês. Essa é a minha mensagem. Acho que eu acabei me estendendo um pouco. Peço até desculpas, mas hoje, depois de tudo isso que eu vivi, hoje eu tenho... Deus me deu um ministério de ajuda para casais, para casamento, para mulheres, sabe? Porque eu sei o que é, a dor que você amar o seu marido, você amar a pessoa que está do teu lado e ver seu casamento acabar
por falta de sabedoria, de entendimento, por falta de Deus dentro da casa, sabe? Coloque Jesus no teu casamento. Ele é a palavra que diz o cordão de 3 dobras é real, sabe? Coloca Jesus na tua vida, no teu casamento, que as coisas vão fluir. Hoje eu trabalho com um projeto social que a gente atende 400 mulheres com problemas no casamento, mulheres que buscam restauração pessoal e restauração de casamentos. A gente atende, tem psicólogas, advogadas, pastoras, sabe? Pessoas voluntárias que atendem essas mulheres que muitas sofrem de violência, muitas que foram abandonadas, muitas mulheres de meia idade que são trocadas por meninas mais jovens, sabe? Por homens que não honram aquela mulher que andou com eles, que ficou com eles a vida inteira, sabe? E mulheres também que foram trocadas, ou mulheres também que não foram sábias, que saíram, que acabaram com seus casamentos por serem rixosas, por serem ciumentas, por falta de sabedoria, de comunicação. Então, hoje, Deus, ele fez tanta coisa e eu vejo que tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida foi porque ele quis me dar uma habilitação, ele me usou, foi para o meu entendimento, para ajudar outras pessoas. Então faça a diferença, seja a diferença na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida de outras mulheres. Vocês homens, sejam homens honrados, homens que façam a diferença nesse mundo, porque o mundo está perdido, os casamentos estão acabando, o diabo está destruindo, mas ele está destruindo porque as pessoas não têm sabedoria da palavra. Então eu agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham realmente um evento maravilhoso e um dia maravilhoso e que vocês sejam impactados pelo poder e o Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a todos, Deus abençoe, amém, fiquem com Deus.